Galera, Bruno aqui com mais um vídeo de introdução ao Pioneer e hoje vamos falar sobre o Selesnya Company, ou como eu chamo carinhosamente de GW Menina. Esse deck é o mais próximo que a gente tem de um Death in Texas, que é um deck do Legacy que foi criado em 2007, onde o objetivo é agressivar enquanto você gera disrupt para o seu oponente. Né? Para a galera que é mais nova no Magic, talvez conheça o Humans, né? Tanto do Pioneer quanto do Modern, seria algo parecido, onde você vai ter bem mais cartas que o poder principal delas é usar algum tipo de disrupt, né? Fazer mágicas custarem a mais, atrapalhar o jogo do oponente, né? Fazer terreno entrar virado e tal. Jogar uma mágica por turno, do que simplesmente ser uma criatura, ela é 3 manas, então ela é 4 de poder, como às vezes acontece com o Gru, né? O Gru, a maioria das criaturas não são muito utility, mas normalmente elas são mais fortes do que você paga pela mana. Aqui é o contrário, normalmente você vai fazer uma criatura 3 de custo e 2 de poder. Isso se não tiver 1 de bunda também, porque a vida não é fácil. E a gente começa pela base de mana. São 21 terrenos, onde só 2 são utility. Um Eiganjo para você conseguir lidar com criaturas adversárias, né? O deck ele tem uma quantidade ok de removal, mas é tudo custo 3, né? Só 2, pelo menos no main deck, tem flash, sem a company. Então o Eiganjo dá uma ajudadinha ali, tipo, beleza, não preciso baixar a quarta, quinta, sexta land, guardo o Eiganjo na mão para matar uma criatura. Chefette Dunes, que é o Gavony Township de pobre, que eu chamo, porque não tem Township no formato. Então nós temos isso aqui que é um deserto, vira, paga 1 de vida, gera uma branca, né? Gera uma incolor de graça. E pagar 4 vira, sacrifica um deserto. Só temos este deserto e apenas uma cópia. E todas as criaturas ganham mais um e só pode ativar como feitiço. Não é tem um combate trick, mas normalmente é o suficiente, tá? É um emblema de Gideon aí. Aí, além disso, temos 4 Pathways, 4 Penlands, 4 surveys não, 4 Fast Lands, tô acostumado já. 50 surveys no cada deck. 4 Temple Garden e 3 planícies básicas, né? Não é um formato de Flood Moon e nem Blood Moon. Então a gente não precisa ter uma quantidade muito alta de básicas. Só que como o deck ele é basicamente um mono white com um leve splash para ramp e collected company, a planície básica é um pouquinho melhor do que a floresta básica. Mas eu ainda usaria um boceju. 8 elfos, 4 Elvish Mystic, 4 Llanowar Elves. Eles são a mesma coisa, eles fazem exatamente a mesma coisa no deck. E no formato não tem praticamente nada que joga competitivo e te pune de ter múltiplos do mesmo, né? Como Bioblight, Maelstrom Pulse. Vai ter Maelstrom Pulse, hein? Verdade, hein? Vai ter Maelstrom Pulse. Agora, se você for jogar com cópias que não são múltiplos de 4, tente, né? Sei lá, se for jogar com 6 elfos, tentar jogar com 3 e 3 para não tomar pulse. 2 Kellan, que eu nunca tinha percebido que era uma fada, até a versão vermelha agora, de uma mana. Eu falei, nossa, Kellan é uma fada agora, mas na verdade sempre foi. 2 manas, 2, 3, é uma mágica com aventura, então como feitiço você pode pagar uma verde e fazer X tokens de mapa, sendo X o número de 1, sendo 1 mais o número de oponentes que você controlam um artefato. Então é legal que uma maninha ali você faz um mapa, né? Quando você diminui os elfos post-board, ou até mesmo quando você não tem um elfinho. E o mapa você pode pagar como feitiço, né? Pagar, virar, sacrificar o mapa e a criatura alvo que você controla explora. Então é uma maneira de tirar a land do topo e dar uma leve manipulada no topo do deck. Num deck assim que não tem azul, né? Não tem cantrios. Muito bom. E toda vez que Kellan ataca, você revela a carta do topo do seu Grimório. Se for uma criatura de custo 3 ou menos, todas as criaturas do deck custam 3 ou menos, você coloca na mão. Caso contrário, você pode colocar no seu cemitério, né? Então é basicamente um Explore de criatura 3 ou menos, né? Só que você pode colocar na mão, em vez de se fosse um Explore que revela uma Thalia, você tem que no máximo deixar no topo. O Kellan põe na mão. É uma maneira de comprar cartinhas. Falando em Thalia, 3 Thalia Guardian of Traben, 2 manas, 2/1, iniciativa. Isso aqui já foi o amor da minha vida, né? Agora eu amo Stoneforge. As mágicas de não criatura custam 1 a mais. E é pra todo mundo, tá? Isso daqui é simétrico, mas o deck é montado de uma maneira para transformar isso num efeito assimétrico. Tá vendo que no main deck nós temos apenas 4 Collected Company que não são criaturas.
com certeza seus oponentes vão ter mais spells. Então o objetivo é fazer com que a Thalia seja um efeito, apesar de ser simétrico, o mais assimétrico possível, né? Porque até no side a gente não tem muitas spells. Uma Voice of Resurgence, 2 manas, 2/2. Toda vez que um oponente casta uma spell durante seu turno, você faz uma... Ou quando a Voice morre, você faz uma token XX de elemental, sendo X o número de criaturas que você controla. Só que é muito bom contra control, né? Contra decks flash, assim. Eu lembro a época que eu jogava de GW, que eu enfrentava decks tipo Ladino, Voice é sensacional. Só que a carta perdeu muito valor, né? Porque ela basicamente só ataca e bloca. E tem muito removal de tipo exílio, né? O W, que acaba usando cartas como Lockdown. Então, você ter muitas voices não é tão relevante como antigamente, porque a voice é um blocker muito bom, né? O oponente bate, você vai blocar na voice, ela provavelmente vai morrer, e você vai voltar batendo mais ainda. Mas só bater e só atacar não é o que você quer no deck. Porque, apesar dele se chamar, entre aspas, né, Death and Texas, o Texas também é importante. Então, nós recorremos a apenas uma cópia de Voice of Resurgence. Gosto muito da carta, mas eu concordo que o resto do deck... Obrigado. Que o resto do deck é mais importante. Aqui, a gente vê o porquê são 8 elfos e não 7, 6, 4 elfos. Porque a curva boa do deck é a 3. São 21 cartas. Né? Se você juntar as curvas 3 e os terrenos, já são 2/3 do deck. Bem relevante você ter algum tipo de aceleração. Principalmente porque o deck não tem tanto terreno, então você tem que tomar cuidado para não ficar travado, né? 3 Padre Marcelo, Anointed Peacekeeper, 3 manas, 3/3 Vigilância. Quando ele entra em campo, você... na verdade é S, né? Ele não... quando ele entra... O oponente não pode responder mais, né? Você olha a mão do oponente e você pode escolher qualquer carta. Não precisa ser uma carta que está na mão dele. E as spells com aquele nome castadas pelo seu oponente custam 2 a mais, ou seja, é assimétrico. Se você estiver jogando uma Mirror, por exemplo, você pode nomear Collected Company, que você vai atrapalhar só o oponente. E as habilidades ativadas daquela carta custam 2 a mais, a menos que sejam mágicas, a menos que sejam habilidades de mana. Então, é uma agulha medular Spell Pierce que é bem relevante, porque você vai ter informação da mão do oponente, né? Você pode nomear uma carta que tá ali, ou simplesmente falar, não, beleza, a melhor carta que você tem é Treasure Cruise, então eu vou nomear o Cruise, ou simplesmente ter a informação, peguei um oponente que não vai fazer muita diferença a carta que eu vou nomear, mas pelo menos eu vi a mão dele, e você também trava. Então, Planeswalkers, terrenos com habilidade, tudo pode ser travado pelo Padre Marcelo Rossi. A carta é realmente muito boa. Aqui nós temos 4 Archon of Emeria. Essa carta é muito boa. Quando essa carta tá boa, esse deck volta a jogar. Quando essa carta não tá bem posicionada, pode esquecer que GW Bichos é irrelevante no formato. 3 manas, 2/3 War. Cada jogador não pode jogar mais que uma mágica por turno, né? Um Rainun, Canonista Heterólatra, Rule of Law. E os terrenos não básicos dos oponentes entram em jogo virados. Então ele é uma mistura entre Rainun e a Thalia de 3 manas. É muito forte isso vindo num flyer, tá? Porque em conjunto com os outros efeitos, né? Peacekeeper, Thalia, Interruptor, o oponente acaba não conseguindo jogar. Não é nem que ele não joga direito, né? Às vezes não é nem que, beleza, eu pago 5 manas pra fazer uma company. Não, às vezes você vai pagar 7 manas pra fazer uma company, porque você fez Peacekeeper, Thalia, e os seus terrenos depois vão começar tudo a entrar virado. Então, às vezes não é que você vai fazer no 7º terreno, às vezes você vai fazer no, entre aspas, 8º terreno só aquela company, e até lá provavelmente você já morreu, né? O fato dessa criatura ter voar é mais um ponto positivo pro deck, porque ele é um deck de bichos pequenos e terrestres geralmente. Então, 2/3 voar vem a calhar. E falando em voador, 3 manas, 2/2 flash voar. Quando ele entra em campo, você exila a spell alvo e ela se torna lotada, né? Que é como feitiço, a partir do próximo turno, o controlador daquela mágica pode jogar essa mágica de graça. Porém, as mágicas que seus oponentes conjuram do cemitério ou do exílio custam 2 a mais. Né? O plot ele vem do exílio, então naturalmente o Aven Interruptor lê.
Você lê ele. Exila uma mágica, ela vai custar 2 a mais para fazer se o Interruptor estiver em campo. Porém, se o oponente estiver tentando dar flashback, exilando cartas e castando do exílio, o Interruptor também vai ser relevante. Isso aqui é muito, muito bom, cara. Muito, muito bom. É o Spell Queller monocolorido. E novamente, tem voar. Então, é uma carta que ajuda em vários âmbitos do deck. Porque às vezes você consegue até fazer uma Thalia e um Peacekeeper, mas você não passa pela defensiva do oponente. Então, os voadores acabam salvando. E aqui a carta que fez o deck voltar pro formato, né? 3 manas, 2/1, Enduring Innocence. Ele tem lifelink, então, tipo, eu sempre falo que você não joga com cartas com lifelink porque elas têm lifelink. Né? Você não vai jogar com 2 manas, 2/2 lifelink só porque ela tem lifelink. Porém, quando uma carta decente tem lifelink é muito bom, porque, obviamente, uma das maneiras de se ganhar o jogo é através dos pontos de vida. E quando você tem uma carta que você usaria de qualquer maneira, mas ela te ganha vida, você acaba atrasando o jogo, né? Você melhora um pouco contra Prowess, você melhora um pouco contra Burn. Tá voltando com força, né? E qual que é o efeito dessa carta além disso? Toda vez que uma ou mais criaturas que você controla, outras criaturas, né? Com poder 2 ou menos entra em campo, você dá um draw. Essa habilidade só triga uma vez por turno. Então, isso daqui é basicamente Welcome Vampire. Ok, a gente já tinha esse efeito. Por que a gente está usando isso daqui que não tem voar? É que quando o Enduring Innocence morre, se ele era uma criatura, ele volta para a mesa como encantamento apenas. Então, diferente do Welcome Vampire, que você fazia o Vampire, aí o oponente podia interagir antes de você fazer uma criatura, né? Ou você fazia o Vampire, tinha uma mana e fazia um Llanowar, o oponente mantava o Vampiro. Ou, no caso, né, de Tokasia's Welcome, que você fazia o encantamento, não batia, não bloqueava, aí você precisava de mais um turno, então tinha algumas partidas que você acabava nem subindo a carta, apesar de você querer o draw. Isso daqui não. Isso daqui você fez, o oponente matou, ele voltou e ele voltou como encantamento, que é bem mais difícil de lidar. Né? Por exemplo, o Rakdos, ele não lida com a forma encantamento, a menos que ele exile e tal, mas não é uma coisa tão trivial, né? Principalmente no main deck. Então, isso daqui é Chef's Kiss, nota 100 de 100 essa carta. É sensacional. Como eu disse, ainda tem o lifelink. Tipo, o design é muito bom, né? A Wizards podia ter errado e ter colocado, sei lá, 2/3 e eu acho que ela seria forte demais. Mas como 2/1, lifelink, volta, mas não volta como criatura, né? Então você não precisa, do lado do control, ficar se preocupando com a criatura, tipo um Young Wolf, mas para sempre. Design perfeito e vocês vão ver que grande parte das criaturas do deck são menos de 3 de poder, né? Com exceção do Peacekeeper. Aí temos 4 Skyclave Apparition como o removal do deck. 3 manas 2/2 quando entra, você exila até uma permanente não terreno que o oponente controla de custo 4 ou menos, né? Bem condicional, mas é boa. E quando ela sai de campo, a carta não volta para o oponente, né? Normalmente essas cartas que exilam, né? Tipo Brutal Catar que tá no side, quando ela sai, a carta volta. Não. O Skyclave Apparition ele exila para sempre, mas você tem que anotar o custo, porque quando o Skyclave sai de campo, e não é morrer, é sair, né? O oponente pode dar um bounce, por exemplo. O oponente cria uma token de espírito com poder resistência igual ao custo da carta, né? Então, se você remover uma Fable of Mirror Breaker, o oponente vai fazer uma token 3/3. Mas, pô, sensacional, né? Esse deck aqui não tem fica risp, ficar blinkando, mas é muito bom, já resolve muitos problemas e, tipo, custo 4, quase tudo do formato custa 4 ou menos. Né? Não enfrente Enigma Zet, que é bem tenso. Isso aqui não ranca. E 2 Werefox Bodyguard, 3 manas, 2/2 flash. Quando ele entra em campo, você pode exilar até uma criatura não raposa, enquanto ele estiver em campo. Né? Pra você não ter 2 e ficar no infinito. Você pode pagar 2 e sacrificar ele em 2 de vida. O trigger não é igual ao Tidehollow Sculler, que você poderia, com o trigger na pilha de exilar, paga 2, sacrificar e exilar para sempre a carta. Mas é muito bom. O oponente vai... você arrancou uma criatura. Alguns turnos depois, o oponente vai matar o Firefox.
O Firefox. O Airfox. Você paga 2, sacrifica, ele já ia morrer de qualquer jeito, né? Então, muito bom contra decks agressivos, né? Ele não só é um removal, ele pode ser um block e ele ainda pode ganhar vida. Essa carta também é outra carta muito boa. Ela não é insana, né? Ela é 2/2, cara. Não é. Ela custa 2 brancas. Mas, se você for ver, esse deck ele é montado mais no estilo antigo de Magic, né? Que, tipo, tem muitas criaturas pequenas, elas não são. O custo não é menor que o poder e ou resistência, na maioria dos casos. E tem Double Color, que é uma coisa que você não vê muito hoje. A maioria das coisas boas saem numa cor só. Que eu acho que é um erro da Wizard. Esse vídeo a gente deixa para outro dia. Mas pra mim é uma carta muito sólida. E o T-Flash é muito bom, porque mesmo que você pegue um oponente que não tem nenhuma permanente, né, como eu falei, um Nive, um W, ou até mesmo um Lotus, você pode fazer ele no passe e ficar agressivando. E claro, a cola, né, e junta tudo isso, a cola de sapateiro, né, que você tem que cheirar muito, muita cola de sapateiro para jogar com Collected Company em 2024, mas eu gosto de Collected Company, não de cola de sapateiro, que é 4 manas instant. Essa carta aqui, ela foi soft ban do T2, né, eles tiveram que mudar a rotação do T2 para não ter que banir ela. Você olha 6 do topo do seu deck e você pode pôr até 2 criaturas de custo 3 ou menos entre elas na mesa, direto na mesa. Né? Então é legal porque, óbvio que você não quer colocar isso, você quer provavelmente colocar 6 de custo no total, mas a Collected Company, possivelmente feita no terceiro turno e muitas vezes main phase, já que você tem algumas cartas que podem atrapalhar o oponente, mas você ainda pode responder o adversário, né, com Wave Interruptor ou Bodyguard, Skyclave, é o que faz o deck ficar pelo menos um pouquinho injusto, né? Você consegue roubar no custo das cartas, colocar direto na mesa, ser instant speed, ser uma surpresa, né? O oponente fala, tá, beleza, eu sei que até sei que ele tem a company, mas o que que vem? Pode vir 2 elfos, pode vir 2 criaturas que removem e blocam e matam, pode vir um interruptor, pode vir um Arconte de Emeria que, né, você vai fazer uma spell, você faz uma spell pré-combate como bait, e aí você faz toma company, o Arconte não deixa você jogar mais uma mágica. Essa carta aqui é sensacional. Não vê jogo mais em outros decks, mas espero que isso aqui faça voltar, né? E de side, 2 Portable Role contra os decks agressivos, né? Agora vai ter bastante Burn, tem bastante Prowess, mas o quarto Padre Marcelo, né? Algumas matchups você realmente precisa aí travar spells, né? O deck ele é meio spells meio permanentes, né? Isso aqui é meio a meio, mas tipo, isso daqui trava mais spells, isso daqui trava mais spells, isso aqui trava mais permanentes, né? Então o Padre Marcelo, ele é meio Elite, meio Calabresa, né? Ele trava um pouquinho de cada. 3 Brutal Catar, 3 manas 2/2, quando ele entra em campo ou quando transforma para esse lado, você pode exilar uma criatura. Você exila, aliás, né? Sou obrigado. Você exila uma criatura de um oponente até o Brutal Catar sair de campo. Aí ele tem a mecânica de Daybound e Nightbound, né? Quando ele entra em campo, se não é dia nem noite, vira dia. E no início da manutenção. Na verdade, assim, quando muda o turno, se o dono do turno não jogou mágica no turno passado, vira noite. E para virar dia, no turno anterior, o dono do turno tem que ter jogado 2 ou mais mágicas. Um pouquinho diferente da mecânica de flip como o Huntmaster, porque o Huntmaster é qualquer jogador. Esse daqui é só o dono do turno. Do outro lado, ele tem iniciativa, o Ward é pagar 3 de vida e ele é 3/3. Só que se você conseguir ficar cadenciando o jogo para voltar para botar o Catar algumas vezes, você consegue exilar mais criaturas. Né? Então, principalmente em matchups onde o oponente não tem muito removal, isso é muito relevante. 2 PV, que eu queria muito que jogasse mais, né? A carta, finalmente o PV ganha um mundial e acaba ganhando uma carta que é boa, mas não é tão usável, né? 3 manas, 3/1 voar. O voar é relevante. E você, quando entra, olha a mão do oponente. E você pode exilar uma carta não terreno da mão dele. Enquanto ela estiver exilada, ela custa 2 a mais para jogar. Tá. Ele é parecido com o Peacekeeper, né? A diferença é o seguinte. São 2. O PV exila a carta. E o segundo ponto é: se o PV morrer, a carta continua custando 2 a mais. Né? Então, o Peacekeeper, se você fizer Peacekeeper e o oponente matar o Peacekeeper,
é como se nada tivesse acontecido, né? Se o oponente matar o PV, ele ainda perde a carta, e em conjunto com o Interruptor, o PV faz a carta do PV custar 2 a mais, né? Então, tipo, é bem sólido, é bem sólido. Um Guardian of Fate, carta que o Túlio Jaldi, um salve para o Túlio. Eu sempre esqueço que eu troquei a câmera de lugar. Ele adora essa carta. 3 manas, 3/2, Flash Vigilância. Quando entra em campo, você dá phase out para qualquer número de criaturas, outras criaturas que você controla. Perdão. E quando ela tá tá no phasing, ela não é tratada como se estivesse em campo, e no início do turno, né, do controlador, elas voltam para mesa, só que elas não trigam, elas não são contadas como se tivessem saído de campo. Elas não trigam nada de volta, tá? Mas pelo menos é uma maneira muito boa, porque contorna tanto destrói quanto exila. Mais 2 Bodyguard contra as matchups de bicho. Um Gideon, durante muito tempo foi meu Planeswalker preferido. 4 manas, mais um dele, ele vira uma criatura 5/5, só que ele não tem. É indestrutível, é um Planeswalker e todo dano que seria causado ele é prevenido, pra ele não perder lealdade. E ele não tem haste, tá? Então você pode subir ele no turno que entra, mas você não pode bater no turno que entra. O 0 dele, você faz um cavaleiro aliado, então muito bom nas matchups que o oponente tem dificuldade de dar com Planeswalker. Todo turno caga uma token. E o -4 você ganha emblema, que todas as criaturas têm mais um, perdão. E então isso aqui é muito bom, porque em algumas partidas é até correto, né? Como isso acontecia no T2. E jogadores tiveram que fazer até contra o Bastard, grande Bastard que ganhou o GP 2017. Que na matchup onde você tinha que subir o Gideon para voltar, descer ele em 4, ter o marcador e continuar com o Gideon na mesa. Porque se você entra em jogo e dá o -4, ele morre. Uma Wonder Emperor, que é para cadenciar mid-ranges e decks com criaturas relevantes, né? 4 manas, 3 de lealdade. Ela tem flash, enquanto ela entrou esse turno, você pode ativar a habilidade dela como se tivesse instant. O +1 dela, você coloca o marcador +1/+1 uma criatura alvo, e ela ganha iniciativa até o fim do turno, então é legal, porque o oponente bate e você consegue blocar num bicho e dar iniciativa para ele. O -1 você faz um cavaleiro 2/2 com vigilância, e o -2 você exila a criatura virada e você ganha 2 de vida. Então, mesmo que o oponente saiba que você tem a Wonder Emperor, é meio difícil de contornar ela, né? Porque, beleza, eu vou bater com 2 criaturas pra ele não exilar a minha única criatura. Só que você pode fazer token, ou você pode pumpar um bicho aí que às vezes já é grandinho. E 2 Rabecones contra decks de cemitério, né? 2 manas, estrela/estrela, vira, exila 2 cartas de um único cemitério, até 2 cartas de um único cemitério. O poder resistência dele é igual ao o total de cartas exiladas com ele, né? Você não precisa se preocupar com quais cartas foram exiladas, só a quantidade. E o crew dele é 2, né? Então, com exceção do Lanoir, tudo do deck dá crew direto nele. Então, você pega um Fênix, você consegue ganhar do Fênix só com o Rabecão. Você faz o Fênix, enche o saco, toma removal, o oponente tá tapado, não tem bloco. Beleza, faço qualquer porcaria de bichinho aqui, transformo o Rabecão, bati 20, GG. E esse é o nosso querido GW Menina. Espero que tenham gostado, esse daqui é muito legal, eu pretendo gravar os vídeos com ele, mas por enquanto eu estou gravando de Amulet Titan. Não se esqueçam, Totem MTG é minha loja, está com 15% de desconto em tudo. Espero lançar mais promoções ainda, mas ainda estou vendo com o pessoal do marketing. E prometo que logo tem novas informações para você. O link vai estar aí embaixo para compras na loja, 15% de desconto em tudo. E o Apoia-se, que a partir de R$5 você pode me ajudar a continuar produzindo conteúdo e ter acesso antecipado aos vídeos, beleza? Um beijo da orelha e até a próxima.